Minha época de descrença. Já escrevi que a primeira metade da minha vida foi bem comum, por isso não entrei em detalhes. Posteriormente, ao me dar conta de que não são poucas as passagens que deixei de registrar, gostaria de mencionar alguns assuntos interessantes. Eu me casei aos 24 anos e minha esposa tinha 19 anos. Passado pouco mais de um ano, ela foi acometida de tuberculose. Levei-a imediatamente ao médico, que disse: como não há tratamento para esta doença, não há outra maneira a não ser mudar-se para um local com ar puro e cuidar-se com paciência. Por sorte, como a família dela era de Kanazawa, da província de Kanagawa, o local era apropriado por situar-se no litoral. Contudo, minha mãe, meu irmão e até mesmo os parentes me aconselharam insistentemente. Além do risco de contágio, essa doença será transmitida hereditariamente caso vocês venham a ter filhos, tese daquela época. Portanto, é melhor fazer com que sua esposa retorne para a casa dos pais. A princípio concordei, mas pensando bem, não estava convencido. Afinal de contas, se a esposa contraíra matrimônio por uma vida inteira, o correto seria cuidar dela com ainda mais carinho caso fosse acometida por uma doença. Mesmo que exista o perigo de contágio, fazê-la retornar à casa dos pais seria um pensamento demasiadamente calculista e de maneira nenhuma eu conseguiria agir de forma tão insensível. Decidi firmemente no meu coração que compartilhar dos sofrimentos e alegrias por toda a vida seria o caminho do casal. Além disso, por felicidade, eu tinha experiência de ter me curado e acreditava piamente que ela iria melhorar. E não só isso. Surgia em mim a convicção de que o ser humano, desde que esteja no caminho correto, não teria motivo para ser alvo do contágio. O surgimento desse raciocínio em uma pessoa descrente como eu era na época foi algo realmente estranho. Ao ouvirem isso, o médico e os meus parentes ficaram atônitos e me consideraram um excêntrico. Dessa maneira, após tornar-me um religioso, compreendi que na época já havia sido plantada a semente da fé no meu íntimo. Baseando-me na minha experiência, tratei-a com alimentação vegetariana e ela curou-se em 3 ou 4 meses sem receber tratamento médico. Houve também o seguinte episódio. Nessa época, havia empregado uma moça de 16 ou 17 anos vinda do interior. Mas como ela ficara doente, fiz retornar lá sua família que residia em Boshu, região sul da província de Chiba. Depois de algum tempo, repentinamente, ela veio me procurar. Estava com o rosto completamente pálido e, ao indagá-la, respondeu-me que após retornar piorou gradativamente e foi diagnosticada com uma grave tuberculose. Assim foi repudiada pelas pessoas ao redor. Além disso, como a família era paupérrima, foi considerado um estorvo. Em meio às lágrimas, ela me relatou que ouvira o seguinte: vá procurar o emprego. Por isso veio a mim. Muito compadecida, eu disse: é um absurdo trabalhar nesse estado. Volte imediatamente para sua casa. Em contrapartida, enquanto você viver, enviarei sem falta dinheiro para a sua alimentação e o tratamento. Ela foi-se embora contente. Lembro-me que enviava mensalmente 15 ienes, que na época era o suficiente. É claro que existem pessoas caridosas mundo afora, mas relato esse episódio porque tenho algo a escrever sobre ele. Isto é, na época, meus parentes e conhecidos diziam frequentemente: se a tuberculose dessa moça tivesse possibilidade de melhora, tudo bem, mas desse jeito é evidente que vai morrer. Qual o sentido em ajudar uma pessoa que está fadada à morte? Se ela melhorasse e depois pudesse trabalhar para retribuir o benefício, tudo bem, mas do contrário, está apenas desperdiçando dinheiro. Não há sentido nisso, seria mais inteligente que parasse logo. Assim insistiam. Então eu disse-lhes: eu não tenho intuito nenhum de fazer o bem para receber recompensa. Cuidar do próximo esperando retribuição seria um tipo de negociação, como uma troca de favores. Isso não seria piedade nem nada. Seria apenas um interesseiro aparentando ser uma pessoa virtuosa. Eu faço isso apenas porque não pude ficar indiferente à penosa situação da jovem. Ou seja, é espontâneo.
Sinto-me satisfeito assim. Não é o bastante? Gostaria que vocês não interferissem nisso. Do ponto de vista de vocês, posso parecer um tolo, mas não me importo. Aconteceu que, como falei dessa maneira, todos ficaram perplexos e se calaram. Nessa época eu era totalmente descrente. Apesar de ser um materialista ferrenho, meu modo de pensar era semelhante ao de uma pessoa possuidora de fé. Portanto, embora na aparência eu fosse descrente, no fundo eu era uma pessoa de fé. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 37. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.